alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza aos amados irmãos desde o início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio, que é publicado no portal Escola Dominical. O site é portalebd.org.br. Nós não repetimos aqui o texto da revista, porque os irmãos já leram a revista, já leram o livro de apoio, já viram a videoaula do comentarista. Então, aqui nós oferecemos subsídios complementares aos amados irmãos. E para não terem dificuldade na sequência do nosso raciocínio, vejam o nosso texto de apoio e os slides correspondentes, e os irmãos terão plenas possibilidades de acompanhar a linha de raciocínio nesta pré-aula. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza toda semana 5 ou 6 outros textos de apoio da faixa etária dos adultos, do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E também disponibilizamos videoaulas, slides e textos de apoio de todas as faixas etárias do currículo da Escola Bíblica Dominical da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e também de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas. Os irmãos terão, ao mesmo tempo, a oportunidade de ter um momento devocional e obter maiores informações para a sua aula. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Esta reunião é aberta a todos os que amam a palavra de Deus, tanto presencialmente, no 4º andar do templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Doutor Fon 140, no bairro do Belenzinho, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. E também online. O chat é aberto a todos que queiram interagir e assim elucidar as suas últimas dúvidas para a Escola Bíblica Dominical. Mas todas estas medidas são apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para aprender, estudar e meditar na palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Estamos estudando a apologética cristã, como defender a fé cristã a partir das Escrituras contra as falsas doutrinas, as heresias, que desde sempre estiveram perturbando ou querendo perturbar a fé dos filhos de Deus, dos servos de Deus, da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares da Silva, que é o presidente da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e também presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo. Ele foi o presidente da comissão que redigiu a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 6. O filho é igual com o pai. Nós continuamos no segundo bloco deste trimestre, onde estamos estudando os fundamentos da fé cristã sobre a pessoa de Jesus Cristo. A religião cristã, a doutrina cristã, tem como fundamento Jesus Cristo. E
nós estamos analisando a pessoa de Jesus Cristo e os falsos ensinos a respeito de Jesus. E no prosseguimento disto, estaremos hoje estudando que o Filho é igual ao Pai. Ele é igual. Quando nós vemos o cremos da declaração de fé das Assembleias de Deus, lá no item de número 2, é dito o seguinte: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, aqui nós já vemos, esta é a primeira parte do item 2, não vamos lê-lo todo, mas aqui nós já vemos que a fé cristã, ela está baseada na triunidade de Deus, na divindade de Jesus e na igualdade entre as pessoas divinas. As pessoas divinas, elas são iguais. Já lá no Concílio de Nicéia, que nós já estudamos aqui com os irmãos, né, que foi aquele concílio convocado pelo imperador romano Constantino I, que visava dirimir a controvérsia doutrinária que existia com relação à divindade de Jesus e que estava ameaçando a unidade da igreja. Então, a perseguição romana havia acabado, mas havia esta grande discussão que estava dividindo a igreja. E aí o imperador Constantino, como a sua política era de ter o apoio dos cristãos, percebeu que esta controvérsia doutrinária impedia a unidade da igreja e atrapalhava os seus planos políticos de ter os cristãos, que naquela altura, segundo os estudiosos, já tinham uma população de 15% do Império Romano. Constantino, então, obrigou as lideranças da igreja a definirem a questão da divindade de Jesus. E aí, então, foi convocado o Concílio de Nicéia. Nicéia era uma cidade que fica hoje na região que corresponde à Turquia, e lá, à luz das Escrituras, estudando a Bíblia Sagrada, os líderes entenderam que a ideia de Ário, que era um presbítero de Alexandria, de que Jesus não era Deus, não tinha base bíblica. A Bíblia sempre disse a respeito da divindade de Jesus. Foi o que nós estudamos na lição passada. E no Credo Niceno, que é o resumo da doutrina que foi discutida naquele concílio, foi dito que creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância, a palavra grega homoousios, com o Pai. Então aqui fica registrada a igualdade do Pai com o Filho. Depois, em 381, no segundo concílio, que foi o primeiro concílio de Constantinopla, onde se discutiu a divindade do Espírito Santo, saiu também um credo, que é o chamado Credo Niceno-Constantinopolitano, que é, inclusive, declamado em toda a missa católica romana até os dias de hoje. E neste credo também foi reafirmada esta ideia da igualdade do Pai com o Filho. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado e não feito,
da mesma substância do Pai, por meio do qual todas as coisas vieram a ser. Então, aqui nós temos esses dois credos, estão no apêndice da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. É um livro que todo professor e aluno de escola dominical deve ter por aqui, porque aqui nós temos sintetizadas, organizadas todas as doutrinas em que cremos. E estes dois credos aqui reafirmam a igualdade do Pai com o Filho. Mas lembramos sempre, ao contrário do que alguns hereges e alguns disseminadores de mentiras dizem por aí, não foi no Concílio de Nicéia, nem no primeiro Concílio de Constantinopla que Jesus passou a ser mostrado ou crido como Deus e igual ao Pai. Não. Esses concílios apenas analisaram a Bíblia Sagrada e chegaram à conclusão que as pessoas que negavam a divindade de Jesus, como era o caso de Ário, eram hereges. Haviam introduzido uma heresia no meio do povo de Deus. Nos dias de hoje, nós falaríamos que haviam divulgado fake news. E a mesma coisa no Concílio de Constantinopla, quando aqueles que diziam, no caso Macedônio, que era bispo de Constantinopla, ele negava a divindade do Espírito Santo. Então, também ele foi considerado um herege, um mentiroso. Então, na verdade, os concílios, eles eram reuniões onde se combatiam as heresias que se haviam introduzido no meio da igreja. Então, nenhum concílio definiu um dogma, como dizem por aí. Não, esses concílios, eles não definiram dogmas. Estes concílios, eles apenas revelaram a falsidade de heresias que tinham aparecido, brotado no meio da igreja. Que, aliás, isto é bíblico. Lá em 2 de Pedro, capítulo 2, no versículo 1, o apóstolo Pedro, já inspirado pelo Espírito Santo, já dizia: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, na verdade, o apóstolo Pedro já dizia que apareceriam ao longo da história heresias, falsos mestres, falsos doutores, e tanto o Concílio de Nicéia quanto o primeiro Concílio de Constantinopla, eles apenas revelaram a falsidade destes ensinos que haviam sido introduzidos na igreja. Então, não é o Concílio de Nicéia que diz que Jesus é igual ao Pai. Não é o primeiro Concílio de Constantinopla que diz que Jesus é igual ao Pai. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que é a verdade, que nos ensina que Jesus é igual ao Pai. Quando nós falamos que o Filho é igual com o Pai, que o Filho é igual ao Pai, e é interessante aqui que o título da lição, ele diz assim: o Filho é igual com o Pai. Ou seja, embora sejam pessoas distintas, elas sempre estão juntas. O Pai e o Filho sempre estão unidos no propósito, juntamente com o Espírito Santo, no propósito, no planejamento, na execução do planejamento, na sua atividade. Nós temos um único Deus.
E esta unidade de Deus, esta unicidade de Deus, que é uma unidade composta, como nós já estudamos aqui, quando estudamos na lição de número 4, a triunidade divina, esta Ehad, né? Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor, é o único Deus. Então, único aqui é Ehad, essa unidade composta, esta unidade que apresenta pluralidade de pessoas, mas essas pessoas sempre estão juntas. É por isso que é interessante o título da lição, é igual com o Pai. O próprio Jesus revelou esta unidade entre ele e o Pai. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, esta unidade do Pai com o Filho faz com que não haja pai sem o Filho, não haja filho sem o Pai. É interessante isso. O Pai e o Filho, eles não se separam, eles estão sempre unidos. Só houve um instante em toda a história do universo em que o Pai se afastou do Filho, que é precisamente quando nós temos a crucifixão de Jesus. Naquele instante em que Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? Então, naquele momento em que Jesus repete as palavras proféticas do Salmo 22. O Salmo 22 foi um salmo profético, um salmo que revelou este momento singular da separação entre o pai e o filho. Na verdade, a separação entre o pai e o homem Jesus. Só que Jesus era uma pessoa, era Deus e homem, e naquele momento em que há separação de Deus com o homem Jesus, há uma separação, ainda que parcial, entre o pai e o filho. E lá no Salmo 22, de Davi, é profetizado isso. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. E aqui está já a explicação. Por que houve naquele momento a separação entre o pai e o filho? Por quê? Porque Jesus se fez pecado por nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O profeta Isaías também vaticinou este momento. Capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Então aqui o profeta diz que os nossos pecados caíram sobre Jesus. Jesus tomou sobre si, ele se fez pecado por nós. E neste momento, como nós sabemos lá em Isaías 59:2, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então aqui nós vemos que quando os nossos pecados caíram sobre Jesus, aí houve a separação entre o Pai e o Filho. Mas tirando esta circunstância, em nenhum outro momento o Pai e o Filho deixaram de andar juntos, de estarem um no outro. É o que Jesus disse aqui na oração sacerdotal. Volto a repetir. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui nós observamos que há uma comunhão, uma unidade entre o Pai e o Filho. E esta unidade é desde antes da fundação do mundo, é desde a eternidade, porque nós já vimos na lição passada que Jesus é eterno, por isso ele é Deus. Então, esta unidade é eterna. É o que vemos nessa mesma oração sacerdotal, Jesus falando lá em João capítulo 17, versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus já compartilhava a glória divina, porque ele é Deus, com o Pai, antes que o mundo existisse. Então, esta comunhão é eterna. Antes que o mundo existisse, ela existia. Então, Jesus aqui mostra que ele é com o Pai. Ele é igual e ele é com o Pai. Isto é importante, né? O título da lição podia ser só: o Filho é igual ao Pai. Mas não, é igual com o Pai. É por isso que é impossível aceitar o Pai e negar o Filho, ou aceitar o Filho e negar o Pai, que são dois erros que nós vemos hoje muito, né? Tem aqueles que aceitam o Pai e negam o Filho. Os muçulmanos, no Alcorão está expresso: Deus não tem um filho. E eles dizem que eles servem ao mesmo Deus de Abraão. É impossível. Quem nega o Pai, quem nega o Filho, nega o Pai, porque o Pai sempre está com o Filho. Da mesma maneira, todos esses que defendem aquela doutrina só Jesus, que negam a triunidade, dizem que Jesus é Deus, mas é só Jesus. Por isso até batizam só em nome de Jesus, porque dizem que Jesus é Deus e não tem Pai, nem tem Filho, nem tem Espírito Santo. Está negado aqui também. Vocês negam o Pai e aceitam o Filho, mas quem nega o Filho, quem nega o Pai também nega o Filho. É o que vemos lá na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho
e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E ainda, João, com essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Então, quem nega o Filho é um enganador. Portanto, é um agente do diabo, porque ele é o pai da mentira. Quem nega o Pai também é um enganador. Ele é um agente do diabo, é o pai da mentira. Então, o Pai e o Filho sempre estão juntos, um com o outro, porque eles são um. Eles são um. O próprio Jesus disse que eles são um, não só aqui na oração sacerdotal, mas por duas oportunidades no Evangelho, Jesus fala isso. Em João 8:16. João 8:16. Aliás, João 8:16. E se na verdade julgo o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Então, os irmãos vejam aqui que Jesus já diz aqui, né, num discurso em que ele se identifica como a luz do mundo, ele diz que ele não está só, não sou eu só, é eu e o Pai que me enviou. Então não era só ele que estava ali a pregar. Então essa linha do só Jesus está errado. Não sou só eu, é eu e o Pai. E lá, no texto já de todos conhecido, né, João 10:30, eu e o Pai somos um. Ele diz, eu e o Pai somos um. Há uma unidade. São pessoas distintas, eu e o Pai, mas há uma unidade. Um sempre está com o outro. E os judeus tanto entenderam que Jesus estava dizendo que era uma pessoa divina, que quiseram apedrejá-lo. Olha a sequência do texto. João 10:31, os judeus pegaram outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, quando Jesus diz eu e o Pai somos um, ele está assumindo a divindade. E os judeus bem entenderam isso e quiseram apedrejá-lo, porque não reconheciam a divindade de Jesus. Então, aqui nós temos explicitamente o caráter divino de Jesus e Jesus dizendo da sua unidade com o Pai. Embora fossem pessoas distintas, um sempre está com o outro. Não há como dissociar o Pai do Filho, o Filho do Pai. Quem confessa o Filho, confessa o Pai. Lógico, quem diz que Jesus é o Filho de Deus está admitindo que existe a pessoa do Pai, porque não há filho sem pai. Né? Não há filho sem pai. Há muitas pessoas aí que dizem: olha, eu não sei quem é meu pai, mas existe um pai. Se existe um filho, existe um pai. Então há uma igualdade com o pai. Voltando lá ao cremos, tanto a declaração de fé das Assembleias de Deus, como o credo niceno e o credo niceno constantinopolitano, é dito que Jesus é igual ao Pai, tem a mesma substância, é consubstancial ao Pai. E aí nós, até quando lemos ali a,
o credo niceno, lemos uma palavra grega que é homos, homoousios, né, que é a mesma substância. Homo quer dizer igual. Então, Jesus, irmãos, é igual ao Pai. É igual com o Pai, mas é também igual ao Pai. E esta igualdade nós vemos na Bíblia expressa em um dos títulos de Jesus, um dos seus títulos mais proeminentes, que é o de Filho de Deus. O anjo Gabriel, quando anunciou a gravidez a Maria, ele disse que Jesus seria chamado Filho de Deus, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então, esta expressão Filho de Deus, ela surge já lá no início do texto bíblico, da narrativa bíblica, né? Os filhos de Deus são chamados assim por terem uma relação de comunhão, de compartilhamento de natureza com Deus. Isto que é importante a gente entender. Filho de Deus não é aquele que é criado por Deus. Existe na Bíblia uma distinção clara entre as criaturas de Deus e os filhos de Deus. É verdade que Deus, por ser o Criador, ele pode ser chamado de Pai. Né? O pai da aviação é Santos Dumont. Por quê? Porque foi ele que inventou o avião. Ele que criou o avião. Então, por isso, ele é chamado o pai da aviação. O pai é aquele que criou, é aquele que fez existir. Neste sentido, por exemplo, Deus é chamado desta maneira lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Por que Deus aqui é chamado de Pai das luzes? Porque ele criou a luz. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, a luz foi criada por Deus. Então, ele é o Pai das luzes. Ele é o Pai das luzes. Por quê? Porque ele foi criado por Deus. Da mesma maneira, nós vemos o escritor aos Hebreus. O escritor aos Hebreus, se não me falha a memória aqui, escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 9. A memória aqui não me traiu desta vez. 12 e 9. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Aqui Deus é chamado de Pai dos Espíritos, por quê? Porque foi ele quem deu origem aos espíritos humanos. Né? Quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então aqui nós temos a demonstração de que a palavra pai pode ser criador. Mas, no mais das vezes, na grande esmagadora maioria das vezes, não é este o sentido que a Bíblia dá a Deus como Pai. Aqui nós temos
uma distinção muito grande. Tudo foi criado por Deus, tudo é criatura. Mas filho tem um relacionamento de comunhão, de compartilhamento de natureza. O filho, na maior parte das vezes na Bíblia Sagrada, é alguém que tem um relacionamento com o pai. E por ter um relacionamento com o pai, é obediente ao pai, reverente ao pai. É o que o próprio escritor aos Hebreus diz no texto que nós lemos, 12 e 9. Nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Está uma relação de autoridade dos pais com relação aos filhos, que resulta na obediência, na reverência, na parte do filho para com o pai e da parte do pai para com o filho, o cuidado, a criação, no sentido de educação, o cuidado e a responsabilidade. Então, aqui, nós vemos que filho é muito mais do que uma mera criação. Aliás, normalmente, a palavra filho na Bíblia indica não uma criação, mas um relacionamento. A expressão filhos de Deus aparece no livro do Gênesis, no capítulo 6, versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aqui essa expressão filhos de Deus, alguns acham que são anjos. Não, não tem nada de anjo. Anjo não casa nem se dá em casamento, anjo não tem sexo. Então eles não teriam como tomar para si mulheres de todas as que escolheram. Não, aqui os filhos de Deus são quem? São os descendentes de Sete. E por que eles são chamados filhos de Deus? Capítulo 4, versículo 26 do mesmo livro de Gênesis. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. O filho de Deus era aquele que invocava o nome do Senhor. E quando é que eu invoco o nome do Senhor? Quando eu creio em Deus. Quando eu confio em Deus. Quando eu reconheço o senhorio de Deus. É o que Paulo nos ensina lá em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Versículo 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele em que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão daquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Quem é filho? Aquele que invoca o nome do Senhor. Mas para invocar o nome do Senhor, eu preciso crer no Senhor. E para crer, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Dar guarida em meu coração a palavra de Deus. Então aqui os filhos de Deus, veja que há uma diferença entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Estas filhas dos homens eram os descendentes de todas as outras linhagens, que não haviam invocado o nome do Senhor,
Só os descendentes de Sete haviam invocado o nome do Senhor. Os outros descendentes não haviam invocado o nome do Senhor. Haviam seguido a linha de Caim. Caim se saiu, capítulo 4, versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor. Caim deu as costas para Deus, não creu em Deus. Não creu que Deus podia perdoá-lo. Apesar de ter recebido um sinal para que não o matassem. Caim era do maligno, diz João, lá na primeira carta de João, no capítulo 3. Por quê? Porque não creu em Deus. Não deu crédito ao intento perdoador de Deus. Esses não eram filhos de Deus, eram criaturas de Deus, mas não eram filhos de Deus. Eram só criaturas. Veja quando Jesus manda a igreja pregar o evangelho, o que ele diz? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Porque quem é criado por Deus é criatura de Deus. Não é filho. O filho é aquele que invoca o nome do Senhor. É aquele que se submete ao senhorio de Deus, que obedece a Deus, que é fiel a Deus. Os anjos fiéis são chamados de filhos de Deus. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Os anjos foram à presença de Deus e Satanás se introduziu no meio deles. Porque Satanás não era um filho de Deus. Ele era uma criatura de Deus. Mas ele não era um filho de Deus. Por quê? Porque ele havia pecado. Ele havia desobedecido, ele havia se rebelado contra Deus. Então só são chamados filhos de Deus os anjos fiéis. Os anjos fiéis são chamados filhos de Deus. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, ele mostra quem é filho de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Só são filhos de Deus os discípulos de Jesus. Aqueles que têm as qualidades elencadas pelo Senhor no Sermão das Bem-aventuranças. Qualidades estas que correspondem às qualidades do fruto do Espírito, que Paulo vai descrever lá em Gálatas 5:22. Uma destas qualidades é a paz. E aqui nós temos bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O filho de Deus é aquele que invoca o nome do Senhor, que obedece a Deus, que é fiel ao Senhor, tem uma relação de comunhão com Deus. Aquela mesma comunhão, por isso que Jesus é o Filho de Deus, porque ele é um com o Pai, e o Pai, ele está no Pai, e o Pai nele. É por isso que ele é filho. Não é porque foi criado, não. Porque ele não foi criado, ele é o Criador. Mas ele tem uma relação com o Pai de compartilhamento, de comunhão, de obediência, de mesmo propósito. Então, por isso que Jesus é o Filho. No Evangelho segundo escreveu João, isso fica muito mais claro ainda. João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Só é filho de Deus quem crê em Jesus. Quem invoca o nome do Senhor, invoca por quê? Porque creu. Quando você crê em Jesus, crê no nome de Jesus, você se torna filho de Deus. Você se torna filho de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Só aqueles que são guiados por Deus é que podem ser chamados filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se só nós somos filhos, somos logo também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que com ele sejamos glorificados. Então, ser filho é ter crido em Deus, ter crido em Jesus. E aí, quando nós cremos em Jesus, nós somos libertos do pecado, portanto, não temos mais o espírito da escravidão, não somos mais escravos do pecado, somos verdadeiramente livres, porque Jesus disse lá em João, capítulo 8, versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho, ele nos liberta e nós nos tornamos filhos. Filhos por adoção. Por quê? Porque não tínhamos a natureza divina, nem a teremos. Nós não somos Deus, somos homens. Mas ao crermos em Jesus, nos tornamos filhos de Deus, mas por adoção. Mas Jesus é filho por natureza. Porque ele é Deus. Deus que se fez homem, mas ele é Deus. Nós somos tão somente homens. Somos tão somente homens, não é? É o que nos fala o salmista, lá no Salmo 9, no Salmo de número 9, versículo 20. Tu os pões em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Nós somos meros homens, não é o caso de Jesus. Jesus é Deus feito homem. Então Jesus tem a natureza divina. Ele é filho por natureza. Nós somos filhos por adoção. Então a expressão filho não se confunde com criatura. Criatura, né? Aqui mesmo na Epístola aos Romanos, capítulo 1, no versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então Jesus é o Filho de Deus, que é o Criador. Nós somos filhos de Deus, que somos criaturas. Aí nos tornamos filhos de Deus porque cremos em Jesus e invocamos o seu nome. Então nós somos filhos de Deus por adoção, não é por natureza. É a mesma coisa que acontece quando alguém adota um filho, né? Quando eu disse, aquele ali é um filho adotivo, o que você sabe?
você sabe que ele não tem o DNA dos seus pais. Biologicamente, ele não é filho. Por quê? Porque não tem a mesma natureza dos pais. Mas ele é tão filho quanto os outros. Como disse aqui Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai herdar a herança dos pais com os outros filhos, chamados naturais, porque são por natureza, e este é por adoção. Então, nós somos filhos de Deus por adoção, mas Jesus é filho de Deus por natureza. E a primeira vez que Jesus é indicado na Bíblia como o Filho de Deus é profeticamente no Salmo de número 2. No Salmo de número 2, o ungido de Deus é apresentado como o Filho de Deus. O ungido de Deus é apresentado como o Filho de Deus. O Cristo é apresentado como o Filho de Deus. Salmo de número 2, versículo 2. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Então, o Filho é o Messias, o seu ungido. Então, o Filho é o Messias, o Filho é o Cristo. Então, quando nós dizemos que Jesus é o Cristo, nós estamos dizendo que ele é o Filho de Deus. É a famosa confissão de Pedro, revelada pelo Pai em Cesareia de Filipe, que nós temos aqui, que nós temos aqui repetido quase toda a lição. Mateus 16 e 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja bem, reconhecer que Jesus é o Cristo é reconhecer que ele é o Filho do Deus vivo. Não há como escapar uma coisa da outra. No Salmo 2, fala que os reis se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Levantar-se contra Deus é levantar contra o ungido, por quê? Porque o ungido é Deus, ele é o Messias. No Salmo, nesse mesmo Salmo, no versículo 6, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então veja que o ungido é o filho. E o único filho. Tu és o meu filho. Deus tem um filho unigênito. É o que está escrito no textuário da Bíblia, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o meu filho. Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Então, o filho é único, é unigênito. É o ungido. O ungido é o filho. E quando o Senhor diz, eu hoje te gerei, gerar aqui não quer dizer dar a existência. Como nós temos insistido aqui. Gerado e não feito, diz o credo niceno e o credo niceno constantinopolitano. Jesus não foi criado por Deus. Jesus é o Criador. Por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o Criador. Assim como o Pai. Mas por que ele é filho? Porque ele foi considerado como filho, por quê? Porque foi o escolhido, o enviado para trazer a salvação aos homens. Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2,
Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Os anjos, no dia de Natal, no primeiro Natal, os anjos falando aos pastores, eles diziam: e eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Lucas 2:9. Agora Lucas 2:10. E o anjo lhes disse: não temais, pois aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, o ungido foi enviado para trazer salvação a todos os homens. E é isto que é a sua geração. A geração de Jesus não é criação. A geração de Jesus é Jesus ser concebido, ser no plano da salvação, assumido o papel do enviado, da pessoa divina que traria salvação a todos os homens, se tornando homem e morrendo no lugar do homem. Então, a geração do filho é a concepção, não de se fazer carne, que é a encarnação, mas a concepção do filho como sendo o Salvador. A partir do momento que a pessoa do Verbo, a pessoa de Jesus, é escolhida pela Trindade para ser aquela que seria enviada à humanidade, aí ele é gerado como filho. Aí ele é gerado como filho. Como aquele que seria enviado. Porque o filho é aquele que é enviado pelo Pai ao mundo. O meu Pai me enviou ao mundo. Ao me conceber, eu fui enviado ao mundo. O filho é aquele que é enviado. Não quer dizer que é aquele a quem se deu a existência. Isto que é importante. Um filho não é apenas aquele que é levado à existência, não. Os discípulos são filhos de Deus. Os filhos de Deus são os que creem no nome de Jesus. E eles foram enviados a pregar o evangelho. Por isso que só pode pregar o evangelho quem é filho de Deus. E ele é filho de Deus por quê? Porque ele foi adotado como filho. Ele não tem a mesma natureza. Não é porque ele foi criado, porque criaturas são todos os seres humanos. Mas é porque ele foi enviado por Jesus. Diz que ele é filho de Deus. Paulo chamava Timóteo de filho da fé. E Paulo enviou Timóteo a ensinar a palavra. E disse para Timóteo preparar outros, para que estes outros fossem também continuassem a pregar o evangelho. É o que vemos lá na carta que Paulo escreveu a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Por que Timóteo era filho na fé? Era chamado de filho por Paulo. Porque Paulo lhe deu existência? Não.
porque havia um relacionamento de aprendizado, de ensino, um relacionamento de amor fraternal, uma comunhão em Cristo. E Paulo enviou Timóteo a ensinar, a pregar, a ganhar almas. E agora Paulo dizia que Timóteo devia fazer o mesmo. Ser filho é isso. Ser filho é ser enviado. Ser gerado como filho é isso. É ser enviado para dar prosseguimento àquilo que ele aprendeu. Isso é ser filho. Não é ser criatura. Mas o Salmo 2 prossegue dizendo o seguinte, no versículo 8: Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. O filho, ele é herdeiro. O filho é herdeiro. Ele tem uma herança. Ele participa do que é do Pai. Jesus é filho porque sempre participou da glória divina. Tanto que, humanizado, nós já lemos aqui na oração sacerdotal, ele pede para ter de volta aquela glória da qual ele havia aberto mão. Filho é ser herdeiro. Nós já vimos Paulo dizendo, se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É uma posição jurídica, é uma posição moral. Isso é ser filho. Jesus é filho de Deus, porque ele tem todas as coisas. Todas as coisas são dele. Por isso ele é filho de Deus. Herdeiro, ele foi constituído herdeiro de todas as coisas. O escritor aos Hebreus, ele fala lá, capítulo 1, no 1 de Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, ser filho é ser o herdeiro, não é ser criado. Não, porque o próprio escritor aos Hebreus, que diz que Jesus é o herdeiro, diz que ele criou todas as coisas. Então, a herança dada, constituída a Jesus, o torna o filho. E mais do que o filho primogênito. O filho primogênito. Ele é o primogênito. E nós sabemos que o filho primogênito, ele era, na lei, o filho que é de Deus, propriedade de Deus. Né? Lembram da última praga que Deus fez ao Egito? Foi a morte dos primogênitos. Os primogênitos de Israel foram poupados. Mas, por causa daquilo, os primogênitos foram santificados a Deus. Êxodo capítulo 13. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de mulheres, e de homens e de animais, porque meu é. O primogênito é de Deus. Jesus é de Deus. Porque ele é o filho primogênito. Ele é de Deus. É por isso que fez a vontade de Deus. É por isso que sempre abriu mão da sua própria vontade. É por isso que ele
morreu em nosso lugar. É por isso que ele foi enviado pelo Pai, aprendeu a obediência. Porque por ser Deus, ele não obedecia, ele mandava. Mas ele, sim, se fazendo homem, ele aprendeu a obediência e foi obediente até a morte, porque é filho. Qual é o primeiro dever do filho nos 10 mandamentos? Honra a teu pai e a tua mãe. É a obediência, é a comunhão, é a submissão, que revelam que Jesus é o Filho, que revelam quem é filho. Ele é o primogênito, porque foi o escolhido pelo Pai para ser o seu enviado. E no Evangelho segundo João, por diversas vezes, nós vemos Jesus dizendo que ele era o enviado do Pai. Lá em Colossenses 1:15, um versículo também que é muito deturpado pelas testemunhas de Jeová, Colossenses 1:15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí eles dizem, tá vendo? Ele foi o primeiro a ser criado. Ele é o primogênito de toda a criação. Primogênito é filho, não é criatura. Começa daí. Segundo, o próprio versículo seguinte nega esta ideia falsa, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, aqui o próprio texto, né, como todo herege, tira o texto do contexto. Eles pegam só esse versículo. Ele é o primogênito de toda a criação, esquecendo que primogênito fala de filho e esquecendo que filho não se confunde com criatura, como nós já vimos aqui. Mas o próprio texto, no seu contexto, mostra Jesus como o Criador de todas as coisas. Mostra Jesus como eterno, porque ele é antes de todas as coisas. Mostra Jesus como o princípio. O princípio aqui é aquilo que é fundamento de tudo. É aquilo que faz tudo. E diz ainda que toda a plenitude divina habita nele. Então, irmãos, Jesus é Deus, é o Criador. E quando a Bíblia diz que ele é o primogênito, está falando da sua posição jurídica como o Filho, por natureza, por ser eterno, é o primogênito, mas através dele, muitos outros que crerem nele serão feitos filhos de Deus, por adoção. E é por isso, então, que Jesus é chamado de filho unigênito. Unigênito por quê? Porque só ele é Deus, só ele tem a natureza divina. Ele é o único filho que é Deus. Os outros filhos ou são anjos fiéis ou são seres humanos que creram em Jesus. Então, por isso que Jesus é o primogênito, mas ele também é o unigênito. Então, Jesus é igual com o Pai. É interessante, enquanto Deus, ele é igual com o Pai. Eu e o Pai somos um. Agora, enquanto homem, ele é semelhante aos homens. O escritor aos Hebreus, ele diz assim no capítulo 1: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo,
por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, aqui, o escritor aos Hebreus diz que Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus, portanto, é uma pessoa divina, se tornou visível porque se humanizou, mas continua sendo Deus e é o resplendor da glória de Deus. João, ele confirma isso, quando ele diz lá no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus é Deus, porque ele expressa a imagem de Deus. João viu a glória de Deus em Jesus, porque ele é Deus. Ele é igual a Deus, porque ele é Deus. Ele é igual ao Pai, porque ele é Deus. Mas enquanto homem, aí as coisas mudam um pouquinho. Por quê? Olha o que diz o escritor, o mesmo escritor aos Hebreus. Ele diz assim, versículo 14, capítulo 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então aqui já existe uma diferença entre Jesus e os demais homens. Jesus não tinha natureza pecaminosa. Jesus não tinha a natureza pecaminosa. Então ele não era igual aos homens, mas ele era semelhante aos homens. Então, enquanto homem, ele é semelhante aos homens. É o que o próprio escritor aos Hebreus escreve em Hebreus 2:17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então, Jesus é igual com o Pai, que tem a natureza divina, mas ele é semelhante aos homens. Por quê? Porque ele nunca pecou, ele não tinha natureza pecaminosa, ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então, Jesus é igual com o Pai, enquanto Deus, mas ele é semelhante aos homens, porque ele nunca pecou, nem tinha a natureza pecaminosa. Então, quando nós chamamos a Jesus de o Filho de Deus, lembre-se do que disse o anjo Gabriel. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele era o santo, não tinha natureza pecaminosa, depois nunca pecou, e por isso ele era o santo. Ele é semelhante aos homens, mas é igual com o Pai. Então, o ungido, o Filho, ele é santo. Ele é igual com o Pai. Né? Ele é santo. Ele é o herdeiro. Mas vamos continuar lá no Salmo de número 2. Ele é o mestre. Ele é quem sabe as coisas. Por isso que ele é igual com o Pai. Agora, pois, ó reis, Salmo 2, versículo 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra.
Jesus é o mestre, porque Deus ensina o homem. E Jesus é igual com o Pai. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O próprio Jesus disse que era o mestre e Senhor. João, Evangelho 13:13. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. E mais uma vez, eu sou mestre e Senhor. Jesus é Deus, ele é o mestre e Senhor. Ele é igual com o Pai, e nós devemos aprender com ele. Porque tudo quanto ele ouviu do Pai, ele nos fez ver, ele nos fez conhecer. Ele mesmo diz isso lá em João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então, Jesus é igual com o Pai, porque ele sabe tudo que o Pai sabe e nos faz conhecer quem é o Pai. Se ele sabe tudo quanto Deus sabe, se Deus e o Pai é onisciente, ele também é onisciente. Portanto, ele é igual com o Pai. E ele foi enviado para nos fazer conhecer o que Deus sabe, o que Deus quer que nós saibamos. Mas lá no Salmo 2, no versículo 12, ainda diz assim: beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Essa expressão beijai o filho significa adorar ao filho. É beijar a mão de alguém, é reconhecer o seu senhorio, reconhecer a sua submissão, é adorar. A palavra adorar quer dizer beijar. Ad orare é beijar, se submeter, reconhecer o senhorio. Então, Jesus deve ser adorado, o Filho deve ser adorado. É isso que o salmista aqui nos diz. O Filho deve ser adorado. Ele é filho, portanto, ele é igual ao Pai, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele darás culto. Aqui nós vemos claramente que ele é o Filho, que ele é igual com o Pai. E que ser filho não significa ser criatura, muito pelo contrário, significa ser o enviado, significa ser aquele que tem um relacionamento, significa ser aquele que tem a mesma natureza, significa ser aquele que forma uma unidade, uma comunhão, que tem um relacionamento profundo de comunhão e de unidade com o Pai. Nós já vimos que Jesus é Deus. E agora nós estamos vendo que Jesus é o Filho, porque foi enviado pelo Pai. E a comunhão que ele tem com o Pai é demonstrativa de que ele é filho e que ele é igual com o Pai. Mas alguém pode dizer: mas, irmão Caramuru, ele não pode ser igual ao Pai, porque lá em João, capítulo 14, versículo 28, João 14 e 28, está escrito: ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Olha aqui, irmão Caramuru, Jesus não é igual ao Pai, porque o Pai é maior do que Jesus. Esse é um argumento usado pelas testemunhas de Jeová
para tentarem negar a igualdade de Jesus com o Pai. Em primeiro lugar, eles partem do pressuposto de que Jesus não é Deus, o que nós já vimos que não tem base bíblica. A Bíblia ela é bem clara ao dizer que Jesus é Deus. Mas quando se diz aqui o Pai é maior do que eu? Para isso, vamos lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Para nós entendermos esta expressão, o Pai é maior do que eu, nós fomos a Filipenses, porque Paulo aqui, e aí nós vamos ter que falar um pouquinho de filosofia. Né? Na filosofia, principalmente Aristóteles dizia que o ser, ser é algo que existe, o ser ele tem 4 causas. Então existem 4 causas que caracterizam um ser. É a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Algo que existe tem uma essência. Algo que existe tem uma forma. Algo que existe faz com que a essência assuma esta forma. E algo que existe tem uma finalidade, tem um objetivo, tem um propósito. Então, por exemplo, vamos pegar aqui esta garrafinha de água. Esta garrafinha de água, né, ela tem uma essência, ela é de plástico. O plástico é a matéria desta garrafinha. Então, a causa material é o plástico. Esta garrafinha tem uma forma de garrafa. Você sabe que não é um copo de plástico. Não é um brinquedo de plástico. Por quê? Porque você vê que está na forma de garrafa. Então, a causa material é o plástico, o formato de garrafa é a forma. Houve uma máquina que fez com que o plástico ficasse nessa forma. Então, aquela máquina é a causa eficiente. Foi o que fez o plástico ficar na forma de garrafa. E existe uma garrafinha de água para guardar água, que eu já tomei toda a água. Então, existe uma garrafinha de água porque eu guardei. É a garrafa de água, a água foi colocada aqui para ser armazenada para ser consumida. Essa foi a finalidade, o objetivo da garrafinha de água. Foi guardar a água para ser bebida. Essa é a causa final. Tanto que eu posso jogar fora essa garrafa se eu não quiser mais usá-la para colocar líquido. Ela não vai ter mais utilidade, porque a sua finalidade acabou. Então, essas são as 4 causas. A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Agora vamos pegar Jesus, este ser que existe. E Paulo, que era filósofo, Paulo diz o quê? Que sendo em forma de Deus. Então Jesus é Deus. A essência de Jesus
é a natureza divina. E na aula passada nós vimos que Jesus é Deus, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, eterno, amor, santo, tantas coisas mais. Então a essência dele é Deus. E ele tinha a forma de Deus. Mas aí, ele, em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele se aniquilou a si mesmo. Ele deixou a forma de Deus e tomou a forma de servo, a forma de homem. Quando ele encarna no ventre de Maria, ele se faz homem. Então ele continua sendo Deus. A essência é a mesma. Mas agora ele toma forma de homem. Ele abre mão da forma de Deus. E é nisto que o Pai é maior do que ele. O Pai é maior do que ele porque ele abre mão da forma de Deus para assumir a forma de homem, continuando a ser Deus, porque a essência é de Deus. E é nesse sentido. E é por isso que ele diz, vamos voltar ao texto lá, João 14. Jesus está falando do quê? Está falando do Consolador que ele irá enviar, que ele vai deixar a paz dele e não a paz do mundo para os discípulos, que ele vai para o Pai. Quem vai para o Pai? O homem. Porque Deus é onipresente. Mas quem vai para o Pai é o homem. Porque é o homem Jesus que está sentado à direita de Deus. Então, o homem Jesus vai. E é este homem Jesus que diz: o Pai é maior do que eu. Por quê? Porque ele tomou a forma de servo. Mas Jesus é igual ao Pai. O Filho é igual com o Pai. Agora, ao se humanizar, ele se aniquilou. Tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Mais uma vez aqui, Paulo também mostra que Jesus é igual com o Pai e semelhante aos homens. E achado na forma de homem, ainda se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É nesse sentido que Jesus diz: o Pai é maior do que eu. Porque Jesus havia se humanizado, estava na forma de servo e ainda iria se humilhar até a morte e morte de cruz. Não tem nada a ver com a natureza de Jesus, que é igual com o Pai e só semelhante aos homens. Não há, portanto, irmãos, como negar que o Filho é igual com o Pai, porque ele é Deus, porque ele é Filho por natureza divina, porque ele é o Filho unigênito de Deus, porque ele é o Filho primogênito de toda a criação, e quem nele crê se transforma filho de Deus por adoção, tendo a Jesus como primogênito entre irmãos. Mas só Jesus é o Filho por natureza. E Jesus é igual com o Pai, mas não é igual ao homem, é só semelhante ao homem, porque ele nunca teve a natureza pecaminosa e nunca pecou. Esta é a verdade bíblica. Não entre nas lorotas dos hereges. Amém.